porque é a palavra que nos dá uma estrutura como é a espinha para o peixe. É por isso que nós não podemos nos limitar apenas com um pãozinho. Precisamos nos alimentar com a palavra de Deus e conhecê-la a cada dia, para que possamos viver o bem do Senhor sobre nós. Hein? É isso que nós precisamos. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos amar a palavra de Deus e viver todas as promessas que ela tem para a nossa vida. Todos nós conhecemos este texto. Segundo o apóstolo João, o primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou água em vinho. E esta palavra, ela é uma palavra profética, uma palavra poderosa, porque o texto começa dizendo que este milagre foi no terceiro dia. O primeiro dia, esse terceiro dia, se refere a 3 dias de trabalho de Jesus, ou melhor dizendo, aos 3 dias do início do trabalho de Jesus. O primeiro dia foi o dia em que ele foi batizado por João Batista. E daí, porque ele foi batizado, ele continuou a sua caminhada. E no segundo dia, quando Jesus estava saindo da onde estava João Batista e indo em direção à Galileia, 2 dos seus discípulos de João Batista, quando ouviram João Batista dizendo que aquele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, foram então servir e seguir a Jesus. Primeiro foi André, que comunicou ao seu irmão Simão para que fosse com ele caminhar com o Messias, aquele a qual os profetas haviam falado. Depois Jesus encontra-se com Filipe, que também acha Filipe para que Filipe vá caminhar com ele. E Filipe, por sua vez, que era alguém muito bem relacionado, neste texto da multiplicação dos pães, foi ele que descobriu que tinha um menininho lá que tinha 5 pães e 2 peixinhos, até porque a multiplicação foi feita na sua cidade, Betsaida, e ele encontrou um menino lá, e como ele era bem relacionado, ele tinha um amigo que era um grande judeu, seguidor à risca das tradições judaicas, por nome de Natanael, e eles então começaram a seguir a Jesus. No terceiro dia, a Bíblia diz que Jesus queria ir para a Galileia, certamente porque ele já tinha recebido o convite do casamento. Coisa poderosa que terceiro dia, quando falamos de Jesus, trata-se do dia da sua ressurreição. E eu quero aplicar uma tipologia bíblica a esse texto, porque ao terceiro dia ele vai a um casamento, deixando para nós um princípio profético. Porque quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi uma reunião com seus discípulos na Galileia. E aqui ele estava apontando no seu milagre para quem ele iria passar a responsabilidade de dar continuidade à obra que o Pai havia colocado na mão dele. Ao terceiro dia, ele foi a um casamento. É uma palavra profética. Jesus estava deixando claro que no seu primeiro milagre, ele fazia questão de que eu e você, no ano de 2010, fôssemos parte da igreja de Jesus Cristo, que tem sobre si o maior poder sobre a terra. A igreja de Cristo tem o poder de mudar circunstâncias e situações por meio das suas armas espirituais, o jejum, a oração e por profetizar. Veja que coisa poderosa esta palavra, irmãos. Porque o capítulo 7 de Hebreus diz que Jesus era da linhagem de Melquisedeque.
No capítulo 14 de Gênesis, Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho. Melquisedeque era rei de Salém, que tinha sobre si a marca do sacerdócio universal, um sacerdócio espiritual e que era superior ao sacerdócio levítico, que é o poder que eu quero que você entenda que nós, como igreja de Cristo, temos recebido dele. Como Jerusalém, como Salém depois transformou-se em Jerusalém. No segundo livro de Samuel, no capítulo 6, o pastor Oswaldo pregou sobre ele nesse texto domingo. Quando Davi está trazendo a presença de Deus novamente para Jerusalém, quando ele está trazendo a arca de volta para Jerusalém, a Bíblia diz que ele andava 6 passos e sacrificava bois. Mas o texto diz que Davi trouxe pão e vinho também, para confirmar o sacerdócio universal passado por Jerusalém, que outrora fora Salém. A mesma, um complemento do nome. Agora vem Jesus entregando para a igreja, deixando no seu primeiro milagre o sinal daquilo que ele entregaria na última ceia aos discípulos. Veja que coisa impressionante, irmãos. Jesus vai a um casamento, provavelmente de algum conhecido de sua mãe, porque a sua mãe está ali, e algumas pessoas, alguns estudiosos, pastor Itamara, que me ajudou muito hoje também, dizem que Maria era uma das que estava servindo naquele casamento por causa da sua proximidade com os noivos. Jesus também fora convidado, porque quando alguém convida a mãe, convida também o filho, geralmente é assim. E ele está no casamento, provavelmente de um conhecido, para entregar aos seus discípulos alguma coisa que eles só entenderiam no seu último momento com ele. Faltou o vinho, era a única coisa que jamais poderia faltar no ministério de Jesus, porque ele não era um sacerdócio, não era do sacerdócio levítico, ele também era da linhagem de Melquisedeque. E é o poder que nós temos de pregar o evangelho, de falarmos do poder de Deus e daquilo que Deus tem realizado na nossa vida, sem precisar de paredes, de um microfone ou de um púlpito. É este poder que nos está outorgado. Ele então começa no seu primeiro milagre mostrar que a ressurreição estabeleceria um tempo novo para a igreja, ou melhor dizendo, ele estabeleceria agora não mais um povo ou uma tribo, ele estabeleceria agora a igreja, a sua igreja.